Meus amigos queridos, eu recebi uma questão de modo recorrente. Alguns amigos, ao longo de um, de um curto período, me enviaram questões parecidas e, embora eu os tenha respondido e tenha feito postagens por escrito tratando desse tema, eu acho que pode ser interessante fazer um vídeo, um breve vídeo, a respeito dessa temática que eu percebo ser importante para muitas pessoas. E o tema aqui é práticas devocionais diárias, cotidianas, sobretudo para aqueles que têm afeição e simpatia por esse caminho, a devoção a Sri Ramakrishna, né, que eu apresento aqui regularmente nesses vídeos e postagens que faço. O que eu vou apresentar aqui é uma prática minha, um tipo de coisa que faço, que faz muito bem para minha vida, que pode ser de muitas maneiras adaptado à vida dos amigos que acompanharem, com as modificações que sejam adequadas às particularidades de cada um. Então, eu vou aqui tratar en passant de coisas assim, do que eu faço diariamente para cultivar um sentimento de amor profundo por Deus no meu coração. E eu acho que esse é o ponto principal. As práticas aqui são para fazer crescer anseio por Deus no coração. Thakur Sri Ramakrishna dizia que anseio por Deus é a coisa mais importante. Dizia Sri Ramakrishna que nós temos pouquíssimas liberdades, né? Nós estamos muito condicionados, nós recebemos um corpo, certas características, vivemos em uma determinada época, em uma determinada família, sociedade. Condições variadas são impostas a nós. Nós interagimos com tantas outras pessoas e circunstâncias que impõem circunstâncias que nós não podemos escolher. Então a ideia do livre-arbítrio, como eu faço aquilo que eu quero, é estranha ao ensinamento de Sri Ramakrishna. Mas isso não significa dizer que nós não tenhamos nenhum tipo de liberdade. Nós temos uma liberdade fundamental, que é direcionar a nossa atenção para aquilo que nós buscamos. E então Thakur dizia que, e Thakur diz, né, está vivo, falando conosco, que anseio por Deus é a coisa mais importante. Então, o que acontece? Se estamos aqui, é porque temos algum anseio. Já é um bom começo. Mas como fazer com que esse anseio permaneça e seja constante e crescente? As práticas devocionais são muito importantes para isso. Sri Ramakrishna dizia: as práticas devocionais só terminam quando você conhecer Deus. Antes de conhecer Deus, você trabalha para conhecê-lo. Faz sentido? Para mim faz muito sentido. Então, o que eu vou tratar aqui são dessas práticas. Nós, então, primeiro delas é esse altarzinho aqui. Né? Vocês percebem? Esse aqui é o canto mais nobre da minha casa. Esse é o canto mais especial, o canto mais querido. Um canto santo. Eu fui criado, né? A minha família, a minha casa era de natureza católica romana. E nós sempre tínhamos imagens, não é? Do Senhor Jesus, da Mãe de Deus, dos santos em casa. Tínhamos imagens, estatuetas e quadros. Sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que esteve presente na vida de muitos lares naquelas épocas em que eu vivia ali, né? Final dos anos 70, início dos anos 80. E depois um grande peso de secularização se impôs sobre toda a vida. E mesmo pessoas que eram devotas começaram a abdicar da estrutura, né, da sua decoração, né, a presença dessas lembranças do divino, porque de repente começaram a achar que não cabia, né? Um processo curioso. Mas na minha infância eu vivia cercado de crucifixos, imagens, e aquilo para mim sempre foi muito positivo, como uma recordação do eterno. Depois, quando eu estava na fase já adulta da minha vida, já, né, casado e tudo mais, eu me tornei um buscador do caminho espiritual do cristianismo ortodoxo, como vocês devem saber, a maioria de vocês. E na igreja ortodoxa se enfatiza muito, né, essa questão do lugar sagrado da casa, o canto santo, o canto belo, o canto dos ícones.
que é um lugar na casa que você tem ali as imagens espirituais a qual você se relaciona devocionalmente. Daqui a pouco o cachorrinho deve latir. Não tem problema. E aquilo foi muito importante para mim durante os anos em que eu estive anelado ao caminho da Igreja Ortodoxa. Uma parte importante da espiritualidade era o cultivo daquela relação com as práticas devocionais cotidianas, e eu posso dizer que sou um devedor dessa influência da Igreja Ortodoxa, que aprimorou aquele elemento, né, intuitivo que eu tinha ali na infância, em casa, para uma questão. Você pontua esta lembrança contínua porque isso desenvolve em você o senso de relacionamento. Algumas pessoas podem pensar assim: mas por qual razão? Deus está no meu coração. Eu creio em Deus, eu sei que eu preciso ter uma imagem, preciso ter um lugar. Pensa assim, um exemplo para vocês, né? Digamos que alguém fale assim: eu tenho um time de futebol. Alguém diga. Aí você pergunta para ela: então você tem camisa em casa do time, né? O escudo. E a pessoa fala assim: não tenho, não. Camisa eu não tenho, nem escudo, nada disso. Ninguém desconfiaria. Aí você diz: verdade. As camisas são caras às vezes, né? E às vezes a pessoa também é um pouco tímida, não quer se expor. Mas você então vai em todos os jogos, né? Não vou não. Não vou aos jogos. Eu não tenho costume de ir a jogo. É caro também, às vezes tem a violência dos estádios e tal, mas você acompanha os jogos, né? Pelo rádio, pela TV, pela internet. Rádio é coisa antiga. Pela internet, pela. Aí a pessoa, não acompanho não tenho costume de acompanhar jogo nenhum, ver pela televisão. Você não vê, talvez porque tem outras coisas para fazer, talvez você fique nervoso, mas acompanha o resultado, quer sempre saber o que está acontecendo. Não acompanho o time, não sei o que está acontecendo, não sei como está jogando, nem que campeonato está. Bom, mas quando você sabe que ele perdeu, você fica chateado, quando sabe que ele venceu, você fica alegre. Não, eu não ligo. Qual é a conclusão que vamos tirar? Que essa pessoa não tem time, né? Que ela talvez tenha recebido na infância alguém disse pra ela: você torce para tal time, mas ela não tem nenhuma vinculação com aquilo. Aquilo não existe para ela. Por quê? Porque ela não se relaciona com aquilo de nenhum modo. Então, concretamente, significa dizer que ela sabe que existe. Por alguma razão, ela achou interessante dizer que é, mas não é, na prática. A gente pode ter essa relação com Deus da mesma forma. Pessoas que são muito boas, muito éticas, dizem assim: não, eu acredito em Deus sim, acredito. Deus sabe, tal, que eu sou bom. Mas a pessoa não pensa em Deus em nenhum momento. A pessoa pensa nas suas contas, pensa na sua profissão, pensa na sua aposentadoria, pensa nos seus filhos, pensa na situação do mundo, nas guerras e tudo mais, na sua saúde, no bem-estar dos outros, e tudo que for. Ela em nenhum momento pensa neste ser que é Deus. Consequentemente, ela não pensa nunca sobre ela mesma como um ser espiritual. Ela pensa nela como um indivíduo, o fulano aqui. Isso que acontece conosco se nós não estabelecemos dentro do mundo um marco para nos relacionarmos com Deus como pessoa. Então o que acontece? O esforço de você ter um lugar em casa na qual você se volta para o seu ideal escolhido, o Ista Devata, aquela imagem de Deus das infinitas que existem, que você tem mais afeição natural, é um primeiro elemento muito importante para que você desenvolva uma constante lembrança de Deus. Lembrança de Deus é absolutamente fundamental para a vida espiritual. Ok? Lembrança de Deus. Por que lembrança de Deus? Porque nós esquecemos de Deus constantemente. Em virtude da energia primordial de Deus na qual nós somos e estamos interagindo. Então nós esquecemos de Deus, esquecemos da nossa natureza divina e vivemos como jivas atados. Então lembrança de Deus é fundamental, um altarzinho em casa é fundamental, que nos remete ao nosso ideal escolhido. Então aqui vocês estão vendo que o meu altar é dedicado a Sri Ramakrishna Paramahansa e seus mais proeminentes discípulos. Primeira delas, Sri Sarada Devi, a Mãe Divina, sua consorte espiritual,
manifestação encarnada da maternidade divina, e Swami Vivekananda, seu grande discípulo, aquele apóstolo, né, pregador. E há também outras imagens. Aqui vocês não podem ver um ícone do Cristo. Tem uma imagem de Sri Krishna, uma imagem da Mãe de Deus e de uma santa russa que eu tenho muita afeição pela sua vida exemplar. Mas, fundamentalmente, esse altar é o altar de Sri Ramakrishna. E por quê? Porque Sri Ramakrishna é meu ideal. Meu ideal. Ou seja, são os ensinamentos e vida e forma adorável de Sri Ramakrishna que estão muito intensamente no meu coração e que me conectam a Deus. Então, no meu caso, fazer um altar com a imagem de Sri Ramakrishna é uma forma de me relacionar com Sri Ramakrishna. Dizia Sri Saradadevi, quando você vê uma imagem, é como se você visse a sombra de uma pessoa. Onde está a sombra, a pessoa está próxima. Claro. Não é? Sri Ramakrishna dizia, não olhe para as imagens como imagens de barro, olhe para as imagens como imagens do espírito. E aqui, no caso, nós temos a fotografia de Sri Ramakrishna, foi tirada, e Sri Ramakrishna olhou para essa fotografia, ele não sabia que tinha sido tirada, ele estava em êxtase, estado de êxtase, e ele olhou. Esse estado é muito avançado. Nós estamos vendo Sri Ramakrishna num estado de completa absorção no divino. Então, quando estamos diante desta fotografia, estamos diante do próprio Thakur. Esse sentimento, esta compreensão é fundamental para que tenhamos essa relação. Então, eu me relaciono com este altar, não como uma estante que eu tenho coisas que eu gosto. Eu me relaciono com esse altar como um portal ao qual eu encontro o meu mestre. Veja. Então, a cada manhã, bem cedinho, eu acordo, o dia está escuro, e eu vou acendo a luz lá do canto do corredor, clareio aqui a sala, e vou diante do mestre e digo, bom dia, Thakur. Bom dia, mãe. Bom dia, Swamiji. Os cumprimento, dando início ao novo dia. Porque eles vieram até esta minha casa, seu tempo, para ter comunhão comigo. E então, vou preparar o meu café da manhã. Meu desejo. Por que desejo? Porque eu estou desde do dia anterior sem comer. E vou preparar as coisas. E vou deixar preparadinho lá esses alimentos. Para depois levar ao altar. Para ter comunhão com o Thakur com esses alimentos. Mas, preparei os alimentos, voltei e começo a preparar então o altar. Deixo os oferecimentos que eu vou dar nesta primeira comunhão do dia, que serão elementos bonitos e simbolizam os dons, As flores, água, uma lamparina, incenso, um pedacinho de pano que representa o espaço, não é? Eu não tenho um abanador, mas costuma-se ter também, não é? E deixo isso preparado para esta primeira, comunhão do dia. Porque foi saudado como início do dia. Então, começo a repetir, sento diante da imagem e começo a me preparar a minha mente para estar acordado o suficiente para cantar hinos e oferecer esses dons. Como faço isso? Cantando os santos nomes do Senhor através da utilização de uma japamala. Não é? Cordão de oração. Isso também é uma coisa que eu acabei trazendo da experiência do próprio cristianismo ortodoxo. No cristianismo ortodoxo você tem um cordão de oração, geralmente ele é de lã, geralmente ele é preto, e ele tem várias contas, geralmente 100 contas, a qual você canta ou diz o nome de Jesus, de muitas maneiras. A mais conhecida prática é a oração de Jesus, chamada oração do coração,
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem piedade de mim. E nas divisórias do cordão de oração você diz uma oração à Virgem Maria, a Mãe de Deus, né? Digno é em verdade, bem dizer-te, ó Mãe de Deus, enfim. E termina esta oração com o Pai Nosso, enfim. Uma volta no cordão, né? Na tradição de Sri Ramakrishna, na tradição hindu, na tradição védica, nós também temos muito enfaticamente esse Yoga Nama, né? Unir-se a Deus pelo nome. E nós podemos conectar isso com o nome do nosso ideal escolhido. É da tradição védica que você, muito especialmente, receba, né, o cordão de oração, a japamala e o mantra que você vai repetir, dado pelo seu professor direto, pelo seu guru. Chama Diksha, uma iniciação na qual você recebe um mantra que contém nele uma semente chamada Bija, que é um aspecto da Shakti de Deus, da Mãe Divina, que faz com que você tenha uma potência de fé para se unir a Deus através do nome. Isso é muito bom. Mas, mesmo quando você não tem essa iniciação, você pode, sim, pegar o nome do seu ideal e repetir. Com fé. Dizia Sri Ramakrishna, o nome é muito importante, mas a intensidade da sua conexão é muito importante. Não é tanto sobre o número de repetições, é sobre o intenso que você tem de sentimento em relação àquele nome. Então, no meu caso, é Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Eu saúdo o bendito Senhor Sri Ramakrishna. Então, esse é o primeiro momento, né? Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Por uma volta. 108 vezes com todo o sentimento, com toda a integração. Claro que há dias em que isso não é possível fazer por causa das coisas da vida, né? Horários e atividades, responsabilidades com esposa e filhos. Mas o meu intuito é sempre me preparar para poder antecipar os meus horários. Por isso acordar cedo é tão importante também. Existe também uma questão, né? Todos os grandes santos recomendam as primeiras horas do dia antes do sol nascer, porque está tudo mais silencioso, existe uma atmosfera orante. E a temperatura geralmente é mais amena, silêncio, e você pode então trabalhar isso. Mas já também essa coisa prática de que você ali ainda não começou o dia para a maioria das pessoas a qual você atende, o mundo ao qual você vai trabalhar, você vai, enfim, fazer as coisas, estudar, né? Então você pode começar o dia dando prioridade à sua vida espiritual, tendo mais tempo. Então depois de cantar o nome de Deus, eu então começo a adoração ritualística, oferecendo esses objetos, primeiro, né, a lamparina, né, depois o incenso, depois as flores, depois a água, o pano, enquanto canto hinos para Sri Ramakrishna, para Sri Saradadev. E utilizo dos hinos da tradição de Sri Ramakrishna, né? Primeiro deles o Kandana Bhava Mandana, né? Kandana Bhava Vandana Jagavandana Vandito Mai. Canta-se um hino com a sinetinha tocando. Às vezes está tão cedo que eu não posso tocar sinetinha. Senão acorda toda a casa e os vizinhos. Então, às vezes, esse aspecto é um pouco suprimido por causa da realidade. Mas pode ser assim. Por quê? Porque o som é um sentido que é aqui abençoado por essa prática, né? A visão, o som, a audição, o paladar e o tato. Tudo pode estar aqui convergendo, né? Através dos nossos sentidos nos prendemos ao mundo. Através dos nossos sentidos nos tornamos autônomos no mundo. E depois canto, né? O Om Rim Ritam Vanachalo. Hino. Todos os dois primeiros hinos
Adoração de Sri Ramakrishna, composto por Swami Vivekananda para o seu mestre, senhor. Não é? E depois canta os hinos para Sri Sarada Devi, né? Hinos à mãe, né? Sava Mangala Mangali Shive Savata Sadarike. Lindos hinos. Depois o hino composto por Swami Abhedananda, Prakritim Paramanavayanda Sudha. Esses hinos em sequência, né? O primeiro hino, Kandana Bhava, ofereço os objetos, os deixo postados. E faço os outros 3 hinos restantes. E ao terminar esses hinos, me prostro completamente diante do altar. E vou pegar o desejum que eu preparei. Nesse momento já estou com bastante fome. E deixo diante dos altares, Sri Ramakrishna, e digo: Thakur, está aqui as suas frutas, está aqui o seu iogurte, está aqui o seu leite, está aqui o seu pão, está aqui o seu queijo. Não é? E lembro do serviço na igreja ortodoxa que, como diácono, carregava a patena com o pão e o vinho que seriam ofertados para a Eucaristia, né? Antes de serem consagrados. E o presbítero cantava: aquilo que é teu, nós oferecemos a ti, por todos e por tudo. Oferecemos a Deus o que é dele, e depois se tornará o nosso alimento eucarístico. Então, aqui o mesmo se dá. Então, entrego a Sri Ramakrishna e deixo. E paro um pouquinho ao canto. E volto com a minha japamala para cantar novamente o nome do Senhor. Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Om Namah Shri Bhagavate Ramakrishnaya Namo Namaha. Espero que Thakur se beneficie do desejo e depois vou pegar as sobras para mim. Alguém vai pensar: alguma vez você viu a comida sendo faltando pedaços? Não se trata disso. Se trata que você está reconhecendo que tudo é de Deus e você está então submetendo os seus sentidos. Estou com fome, estou com vontade de comer, mas eu vou fazer esse carinho para a lembrança de Deus e vou aqui purificar a minha mente. Depois vou comer o meu desejo. Praçada, comida abençoada. Depois de terminar, vou guardar, né, as coisas na cozinha. Vou tirar os objetos da adoração que ficam, né, um resto de incenso, o paninho, a água que eu já usei também no próprio desejum, misturando com suco. E deixo as flores até que elas comecem a ficar murchas. E limpo, né, a superfície. Guardo minha japamala e depois vou, quando tenho tempo para isso, proceder a uma leitura do Katanrita, do Evangelho de Sri Ramakrishna, que agora temos uma versão tão abençoada. Leio um pequeno trecho, que seja, e depois guardo o livro, me prostro novamente completamente e me despeço, pedindo a bênção para um dia iluminado por este amor, por Deus. E vou fazer minhas coisas. Né? Às vezes um vídeo como esse. Ao longo do dia, todas as vezes que tenho oportunidade, canto. Né? E ao encerrar, não é? Ao encerrar essa atividade, a atividade do hino, esqueci de dizer, da leitura, canto um último canto, para mim muito festivo, muito alegre, como se fosse um fecho daquela atividade matutina, que é o Ramakrishna Sharanam. Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanye. Namah Shigurave, Namah Shigurave, Namah Shigurave, Namo Namo. Né? Em outras partes, né? Que é um hino que diz que você está buscando Ramakrishna como refúgio.
Ramakrishna é refúgio. Busco refúgio no Senhor, sua proteção. Essa é a relação que nós temos que ter com o nosso ideal. Não é? Busco refúgio no Cristo. Busco refúgio no Buda. Busco refúgio em Krishna. Busco refúgio em Rama. Busco refúgio em Ramakrishna. Busco refúgio em Deus. Busco refúgio na Mãe Divina. Refúgio. Somos pequeninos. Como diz Thakur, gatinhos. Miando, oh, mãe, vem aqui me buscar. E a mãe vem, pega a gente pelo cangote e leva para outro lugar, em segurança. Não é? Então, isso é uma prática da manhã. Como a manhã se torna mais linda, como a manhã se torna mais iluminada, como a manhã se torna mais cheia de poder espiritual, única e exclusivamente porque voltamos a nossa vida para Deus. É um testemunho que eu dou para vocês aqui. Como a nossa vida se torna cheia de significado pela graça do Senhor bendito. Então, à noite, normalmente nos centros, nos ashramas da Ordem de São Ramakrishna, esse serviço que eu faço pela manhã é feito à noite, serviço de vésperas. O Arati, oferecimento de lâmpadas, luzes para o Senhor. Né? Arati significa isso, é luz, né? E que é oferecida, né? Mas eu, particularmente, dedico a minha parte da noite para, fundamentalmente, repetição do nome. Quando tenho mais tempo também, leitura complementar. Às vezes não necessariamente do Catanita, às vezes de um livro necessariamente devocional, que promova, não é? E ofereço também lâmpada e incenso, não é? Diante das imagens floridas, não é? Às vezes é difícil achar flores todos os dias. Eu tenho aqui um jardim próximo de casa, qual eu pego essas flores. Depende da época. E eu pretendo adquirir guirlandas fixas, enfeites, né? Pequenas joiazinhas para colocar para os períodos de êxodo dessa produção de flores, né? Certa vez Sri Ramakrishna disse que ia pegar flores para adoração e percebeu que as flores eram da natureza de Deus e não as tirou. Sri Ramakrishna deu um testemunho da sua natureza divina. Nós, que não temos essa visão, devemos fazer, sim, essas práticas de embelezamento. Não é? Tudo isso vai se manter até que tenhamos o conhecimento de Deus. Até que Deus esteja conosco, pessoa a pessoa, e fale conosco. Aí Ele nos libera ou não de qualquer coisa. Até lá, continuemos. Então, meus amigos, eu digo, essas práticas são muito importantes. É muito importante que antes de dormir, a nossa última imagem seja do nosso ideal, nossas últimas palavras sejam o nome de Deus. Pode ser que seja o nosso último suspiro nesse mundo. E é bom que nosso subconsciente seja todo ele tomado por esta graça. E quando começamos o dia também dando nosso primeiro pensamento consciente a Deus. Essas são práticas que eu faço. Acho que podem ser aqui adaptadas aos amigos aqui que acompanham esse vídeo com o seu próprio ideal. Não estou dizendo que todos aqui têm que ter como ideal Sri Ramakrishna. Podem adaptar isso ao Senhor Jesus, à Mãe de Deus e a outras tantas práticas. Os meus amigos aqui que são de tradição muçulmana têm suas próprias práticas, a qual eu incentivo que conserve todas elas com um espírito humilde, não é? E outras tradições também. Não é? São infinitas as tradições, são infinitos os meios. Aqui eu estou passando apenas esse meu modo de falar. Quem sou eu? Sou uma pessoa irrelevante. Não sou uma pessoa grande espiritualidade, uma pessoa experiente, uma pessoa sábia, nada disso. Mas é justamente porque eu sou uma pessoa assim bem fuleira que eu acho que, não é, posso alcançar aspirantes espirituais simples que estejam tentando pensar em algo para aumentar o seu anelo. Tá bom, meus amigos? Que a graça de Thakur esteja com todos vocês, que a graça de Deus esteja no coração de vocês, que vocês possam encontrar meios de praticar coisas bonitas assim. E eu tenho certeza que a intensidade da afeição de vocês por Deus vai aumentar e muito. Tá legal? É isso. Um vídeo simples, singelo, mas eu espero que seja muito útil
para cada um de vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.